Ruth é depois de Josué, Juízes, você achou Ruth. Aí entra Apocalipse e Gênesis. Amém? Todo mundo achou? Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, manda os 2 para dentro. Uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: só até aqui. Aí já vai entrar em outro pedaço. Sente-se, por gentileza. A Virgínia quer dar o testemunho. Eu esqueci. Pai Senhor, a palavra de Deus fala que quando a gente testifica de algo que Deus fez, a gente tem que falar para a igreja para edificar, né? E quando eu conto o testemunho, edifico outra pessoa. Quando vocês contam, edifica a minha vida. E eu não podia deixar de falar daquilo que Deus fez. Eu tenho uma amiga, na realidade um casal de amigos, né? Uma família com 3 filhas. Eles vieram embora da Europa para cá, e eles vieram com um problema, porque o marido dela fez uma documentação lá e o governo de lá estava a captura dele. E eles fugiram para cá. Não é coisa assim tão séria, não é? Porque aqui no Brasil
Deus. Ruth capítulo 1, o texto que nós lemos, conta a história que houve fome. O texto começa dizendo: na época dos juízes houve fome na terra. E nessa terra habitava um homem chamado Elimeleque, e por causa da fome, ele viajou com a família dele para a cidade de Moabe, porque eles moravam na região de Belém. Belém significa casa de pão. E interessante que faltava alimento na casa onde não deveria faltar. Sim, a família foi toda convertida ao Senhor, porque eles aceitaram Jesus. Quem? A família toda foi embora, porque aceitou Jesus. Todo mundo aceitou Jesus. As palmas para você. Você tá bom, meu. É porque o principal é só passar por Deus na bênção. Vai começar de novo. Vamos lá. Vai, Senhor, a todos. Então vamos lá. Aqui o texto fala que na época dos juízes houve fome na terra, e nessa terra era Belém de Judá. E a gente vê que por causa da terra havia Elimeleque e sua família, e eles viajaram para Moabe, com a família. Eles moravam em Belém, como eu dizia, Belém significa casa de pão, e faltava alimento onde não deveria faltar alimento. Por que estava faltando alimento na casa de pão, que era Belém? E Belém significa casa de pão. Por que faltava? Todas as vezes que vinha algum tipo de disciplina na terra aqui, a fome era a disciplina de Deus por causa do pecado. E a gente vê que Elimeleque e eles estavam justos, serviam a Deus, temiam ao Senhor, mas porque a fome assolou aquela terra pelo pecado de muitos, é aquele ditado: o justo pagou pelos pecadores. Então nós temos que entender que aqui o tema da mensagem é impossível fugir. Repita comigo: é impossível fugir. Porque todas as vezes que nós, todos os dias, temos que tomar decisões. Todos os dias nós somos obrigados a fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão ter consequências. Elas podem ser escolhas que vão ser boas, e podem ser escolhas que vão nos prejudicar. E a gente tem que entender que quando se escolhe alguma coisa, toda escolha ela vai ter um sacrifício. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamava os discípulos, ele dizia: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a sua própria vontade, tome a sua cruz e me siga. Então, seja qual for a escolha que você vai fazer na sua vida, ela vai requerer algum tipo de sacrifício da sua parte. Só que muitas vezes nós fazemos escolhas por causa de acontecimentos passageiros. E eu te dou uma orientação hoje: não faça seja qual for a escolha, por algum tipo de acontecimento. Quem sabe esse acontecimento é um acontecimento passageiro, e por muitas vezes nós estamos sendo pressionados por alguma coisa, muitas vezes nós tomamos decisões que fogem à vontade de Deus. Entenda que todos os esforços que nós façamos para escapar do nosso destino só servem para nos conduzir a Ele. Todo esforço que você fizer para sair do plano perfeito, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, na realidade só vai servir para te conduzir a Ele. Eu sempre uso o exemplo do GPS. GPS, você traça uma rota, se você sair dessa rota, ele vai traçar uma nova rota, mas a rota que ele traçou novamente vai te levar aonde foi pré-estabelecido pela primeira vez. Assim é Deus. Todas as vezes que nós forçamos uma saída de rota, nós fazemos escolhas que muitas vezes não agradam ao Senhor. E a maior parte das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, nós fazemos sem consultar ao Senhor. Nós evitaríamos muitos transtornos na nossa vida se nós orássemos, porque nós precisamos esperar a resposta de Deus. E nós estamos vivendo um tempo, uma geração onde o povo diz: nós dizemos buscar o Senhor, mas fazemos as coisas da forma que nós achamos que é o certo. O texto diz aqui na época dos juízes. Essa época dos juízes, tem um texto aqui em Juízes, o livro anterior, que diz que era cada um, por não ter rei, não ter uma orientação, cada um fazia aquilo que era certo, que achava ser o certo. E assim muitas vezes nós estamos fazendo. Então não podemos agir por impulso, por emoção, por pressão. Nós temos que confiar no Senhor. Elimeleque aqui, se ele tivesse esperado em Deus, com certeza o socorro viria. Assim, o continuar do texto diz que a fome que assolava a terra, ela acabou, mas ele preferiu sair da casa de pão para ir a uma cidade onde não era de acordo com a vontade do Senhor. E é sobre isso que eu quero que você
você aprenda hoje, né? Que nós temos que aprender que não podemos fugir daquilo que o Senhor traçou para nós. Então nós temos que entender que houve uma tentativa de Elimeleque e da sua família de fugir dos problemas dele, porque nessa época aqui a vida não era fácil. Aí nós podemos dizer, a vida hoje não está fácil, quem sabe está mais difícil do que outrora, porque hoje em dia está muito complicado de viver. E o texto, como eu havia dito, é Juízes 17:5. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava ser o mais certo. Então o medo fez com que eles saíssem da terra, que era a terra onde tinha pão. Então nós não podemos tomar decisões, né, sem consultar o Senhor. Nunca tomar uma decisão por pressão. Sabe por quê? Porque ele deixa o território de Judá, que no hebraico significa terra de louvor. Era o território onde ele estava, e depois ele sai, como eu disse, da casa de pão de Belém. Sabe para onde ele foi? Para Moabe. Sabe o que significa Moabe? Significa desejo. Todas as vezes que nós agimos por impulso, nós agimos por pressão, nós agimos muitas vezes por emoções, é porque nós estamos querendo os nossos desejos. A gente vê que ele sai da terra do louvor, da casa de pão, e vai para Moabe, que no hebraico significa desejo. Então, não vá atrás dos seus desejos. A Bíblia diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, vivo na fé no Filho de Deus. É melhor que ele cresça e eu diminua. Isaías 55 diz que o meu pensamento não é o pensamento de Deus. Então, cuidado com os seus desejos. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então nós temos que orar e pedir, todas as vezes que terminarmos de orar, nós temos que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Aqui ele saiu da casa de pão e foi para Moabe, que era desejo. Então Moabe era uma cidade que em Deuteronômio 23:3 era uma cidade que Deus havia amaldiçoado. Então muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus para buscar os nossos desejos, a nossa felicidade. E muitas pessoas estão fora do lugar da bênção. Alguns por desobediência, outros por ignorância. Desobediência é quando eu sei que tenho que fazer uma coisa e eu não faço. Ignorância é eu não sei. Então eu não sei qual é a nossa frase que nós vamos encaixar para a nossa vida. Será ser desobediência ou será ignorância? Muitos de nós estamos fora do lugar da bênção. Estar no lugar da bênção é muito importante, porque Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:9, que Ele trabalha através da nossa cooperação. Nós temos que ser cooperadores de Deus. Então nós temos que entender que devemos procurar estar no lugar certo e na hora certa. Como? Eu vou estar no lugar certo e na hora certa? Através da obediência, através da comunhão com o Senhor. Aí quando a bênção vier, eu estou no lugar certo e eu estou na hora certa. Então nós temos que aprender a ser assim. E todos os personagens da Bíblia, eles foram levados por Deus até o lugar da vitória. Então nós temos que aceitar o caminho de Deus. Eu sempre digo que nós muitas vezes somos muito questionadores, nós queremos ser senhores da nossa vida, e por isso muitas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus. Não lute contra a vontade de Deus, não questione os métodos de Deus agir. Aqui a gente vê que começa com fome o livro. O livro começa, houve fome naquela terra. Que método louco do Senhor, não é verdade? Mas só que a matemática de Deus, o jeito de Deus agir, os métodos de Deus agir, são totalmente diferentes do nosso. É por isso que nós temos que aprender que a carne luta contra o Espírito. Há uma luta da nossa velha natureza pecaminosa com a natureza santa que o Senhor colocou e plantou em nós. Mas Paulo disse: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Por isso é impossível nós fugirmos de problemas. Então não questione, não lute contra a vontade de Deus. Renda-se ao Senhor, porque a decisão de Elimeleque sair da terra do pão levou ele a ter consequência. Ele morreu. O texto diz que ele morre. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então o salário da desobediência é a morte. E muitas vezes nós somos como o filho pródigo. Nós deixamos a casa paterna para buscar os nossos próprios desejos. A Bíblia diz em Lucas 15 que o filho pródigo pediu herança e somente o filho mais velho poderia pedir herança, e o pai tinha autoridade segundo a lei de
ele caiu em si, a Bíblia diz que caiu em si. Então nós temos que aprender que quando surgem os problemas, nós podemos fazer 3 coisas quando vem problema. Primeiro, suportar. Se você suporta, os problemas vão dominar você. E também fugir. Se você foge, você não vai ser moldado pelo Senhor para que a bênção venha. Se você usar os problemas em seu favor, você vai entender que tudo coopera para o bem. Então, três coisas podem surgir, né? Quando os problemas surgem, 3 coisas podem acontecer: você suportar, você fugir e você usar o problema no seu favor. Quando você suporta, você é vencido pelo problema. Quando você foge, você não é moldado para receber a bênção. E quando você usa o problema em seu favor, Romanos 8:28 se cumpre: todas as coisas cooperam para o bem. Então na sua vida todas as coisas cooperam para o bem. Até a escassez, a dificuldade, as lutas, seja o que for, elas cooperam para o bem. Então não tente fugir, porque é impossível fugir. E o que levou esse homem a sair da sua terra? O que levou esse homem a sair da terra, que era a casa de pão, terra do louvor, e ir para Moabe, que era a terra do desejo? O que levou? É isso que nós vamos entender hoje. A primeira coisa, ele viveu pelas aparências e não pela fé. E Abraão cometeu o mesmo erro quando ele se depara com a escassez de alimento. Ele preferiu fugir ao invés de esperar no Senhor. Então não importa qual seja a dificuldade, o melhor lugar é dentro da vontade de Deus. Eu sempre digo que pode ser um redemoinho, mas se eu estou na vontade de Deus, é lá que eu tenho que ficar. Pode ser a dificuldade, um terremoto, pode o mundo estar acabando, mas se eu estiver na vontade de Deus, com certeza é mais sábio esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam força, e a Bíblia diz que Ele nos dará asas como águias. E viver pela fé é se entregar a Deus, porque o justo viverá da fé. Então confie, meu querido, minha querida, confie que Deus pode suprir as suas necessidades. E quando nós recusamos confiar no Senhor, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Confie no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus nos calça, nos veste e nos alimenta. Então não viva de aparências, viva pela fé. Fala para o seu irmão: viva pela fé. Viva pela fé. Porque a gente vê um grande profeta concentrando-se na aparência, foi o profeta Samuel. Ele chega na casa de Davi, do seu pai, e ele olha aqueles homens, homens de guerra, homens de boa aparência, mas o Senhor disse que ele não via como o homem via. Nós temos o costume de ver o exterior, mas o nosso Deus, ele vê o interior. E o grande problema de se olhar o interior e não ter essa capacidade de olhar o interior, essa capacidade que provém só de Deus, é que muitas vezes nós ficamos frustrados, enganados e decepcionados, porque nós olhamos o exterior. E as pessoas muitas vezes, quando elas querem algum benefício, elas se mascaram. Você já percebeu? E quando alguém quer algum benefício para si próprio, ela coloca uma máscara e depois de um certo tempo ela vai mostrando quem realmente ela é. Então cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Era isso que Elimelec tinha que ter entendido. Ele viveu pelas aparências, ele não viveu pela fé. Ele tinha que bater o pé e ficar aqui. Bom, se aqui é a casa do pão, não importa se está faltando pão, eu vou confiar no Senhor e vou ficar aonde o Senhor me mandou ficar. Eu sempre digo que Deus fecha e ninguém abre. Abre e ninguém fecha, a Bíblia diz. Então muitas vezes nós fechamos portas que Deus não fechou. Espere no Senhor. Pode ser pouco, mas a Bíblia diz: fiel no pouco, o muito vai ser colocado. Seu princípio pode parecer ser pequeno, tem um texto em Jó, mas fica nele que você vai se tornar grande. Então fique na posição, não seja levado por aparência, mas viva pela fé, porque muitas vezes, como eu preguei esses dias atrás, as mudanças elas trazem consigo um desconforto muito grande, e os primeiros dias de mudança normalmente são os mais difíceis. Então, se Deus está fazendo algum tipo de mudança na sua vida, não encare pela aparência, encare pela fé. Justo vive de fé. Nós lemos um texto que diz: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Então eleve os seus
da terra onde era a casa do pão. Ele se concentra nas necessidades físicas e não nas espirituais. Esse é o grande problema da geração que nós vivemos. Nós nos concentramos nas necessidades físicas e deixamos as necessidades espirituais. A gente pode até entender, porque é um desejo, de um pai, de um marido, ser o provedor da família. Só que ele se concentrou nas necessidades físicas. E nós não podemos deixar com que os nossos desejos, nos levem a perder o que Deus tem para nós. Então não é errado, irmãos, você possuir coisas, mas é errado nós permitirmos que as coisas nos possuam. Hoje é uma geração de crente que vem para a igreja e vai na presença de Deus, se concentrando só em necessidade física, inverte os valores de Deus. A Bíblia diz: primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não inverta a ordem. Em Colossenses capítulo 3 diz que devemos buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Mas nós muitas vezes ficamos preocupados com calçar, vestir, com o cotidiano. Eu faço uma pergunta: está passando fome? Você está sem comida? Está sem moradia? Se está, nós vamos fazer uma vaquinha, vamos tirar uma oferta e vamos ajudar aquele que precisa, porque o meu Deus, Ele supre necessidade. Mas nós não podemos inverter as ordens das coisas, concentrar em necessidade física. Hoje muitos não idolatram na casa de Deus, os evangélicos, vamos dizer assim, não idolatram só Deus, não idolatram Deus de pedra ou de pau, mas idolatram coisas. Idolatria não é só de um Deus feito por mãos humanas, de pau, de pedra, como diz Salmo 115, que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E o texto diz que eles não podem fazer bem, não podem fazer mal. Não temos esse tipo de Deus aqui, mas muitas vezes o povo de Deus, os evangélicos, tem adorado coisas. E tudo que você adora, colocando no lugar de Deus, seja um filho, seja um carro, seja um trabalho, seja o que for, se torna idolatria. Então não coloque nada no lugar de Deus. E cuidado também com a cobiça, porque ela leva à idolatria. E a gente tem que entender que nós vivemos um materialismo muito exacerbado. Essa é a frase, não sei se é isso, porque me exacerbado está certo, né? Não sei se eu falei certo, mas amém. O materialismo escraviza, ele escraviza a mente, ele escraviza a vontade. E entender que a sagacidade do diabo é tão grande nos meios, nas necessidades físicas, materiais, que quando Jesus foi tentado lá naquele monte, Jesus foi tentado com coisas materiais. Ele diz: transforme essa pedra em pão. Coisas materiais, coisas físicas e não espirituais. Mas o Cristo, o Senhor dos Senhores, ele estava focado, concentrado nas coisas espirituais. Então ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então nós temos que buscar coisas do alto. Hoje não se ora mais por dons, hoje não se ora mais por amor a almas, hoje não se ora mais buscando capacitação para pregar a palavra aos perdidos. O povo de Deus está invertendo as coisas. Nós temos que buscar concentrar nas necessidades físicas e não nas espirituais. Se você vem à igreja só para buscar casa, carro, dinheiro, eu te digo, não vem mais não. Porque a ordem está invertida. Primeiro é reino. Nós temos que entrar na presença de Deus e nos humilhar debaixo da potente mão. Entrar na presença de Deus e pedir perdão do nosso pecado, é dizer, como Paulo diz: miserável homem que sou. É isso que nós temos que fazer ao vir à igreja. É isso que nós temos que ter como menção, como foco no nosso coração. Não é chegar na presença de Deus e dizer: Deus, me dá isso, me dá aquilo, Deus faz isso, faz aquilo. Não. É: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. É: Senhor, transforma o meu caráter, me liberta. O salmista diz: liberta a minha alma, para que a minha alma te louve. É concentrar nas coisas espirituais e não nas coisas físicas. Você tem um ministério, você tem uma chamada. O Senhor está esperando com que eu e você resplandeçamos como luz em meio às trevas. E a Bíblia diz que se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve para nada. Então nós temos que ser sal. E só é sal quem se concentra nas coisas espirituais e não nas coisas carnais. Então não faça como Elimelec fez.
fez ao sair da terra da casa de pão e ir para a terra de Moabe, que significava desejo. Ele se precipitou. Cuidado! Precipitar é caminhar com rapidez, é acelerar, é antecipar, é agir de forma impensada. Cuidado com a precipitação. Eu já vi muito crente, eu mesmo já quebrei a cara demais por causa da precipitação. Cuidado, porque a sua vida é regida, guiada, orientada, não é pelos padrões do mundo lá fora. A nossa vida é guiada, regida e orientada pelos padrões da palavra. E é impossível fugir de Deus. Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, lá tu estás, no mais profundo abismo descer, lá tu também estarás. É impossível fugir do Senhor. Então ele se precipitou. E Provérbios 19:2 diz assim: olha, não é bom proceder sem refletir, e pega quem é precipitado. Se ele tivesse esperado, se ele tivesse aguardado, por mais que havia sofrimento na vida dele, Deus ia abençoar. E ele se precipita, e a precipitação mostra desconfiança em Deus. A precipitação mostra que eu não confio em Deus, porque se eu confio, eu espero. Crer, irmão, é viver sem tramar. Se você crê, você não trama. Se você crê, você espera. Se você crê, você confia. Se você crê que o Senhor pode fazer mais do que você pediu e mais do que ele pensou. Então, o que estava perto de acontecer se tornou distante por causa da precipitação. É isso que acontece. Planos e promessas de Deus são jogados por terra em poucos segundos por causa da precipitação. Vou ler de novo para você prestar bastante atenção. Planos e projetos de Deus são jogados por terra em poucos segundos por causa da precipitação. Poucos segundos. Você já viu que para construir alguma coisa demora? Mas para destruir é daqui para ali. Eu fiquei sabendo de um caso, não vou contar não, que pecado a gente deve ficar espalhando. Mas amém. Planos e projetos, promessas de Deus são jogados em terra por causa da precipitação. Então, às vezes, o que está próximo de acontecer na sua vida, se agir segundo a razão humana, segundo a pressão, aí, meu irmão, é Israel no deserto. Você corre o risco de ficar rodeando a terra 40 anos. Sabe para quê? Esperando para morrer. Porque não sabe esperar no Senhor. Dói? Dói. Demora aos nossos olhos? Demora. Eu espero de Deus uma caminhonete tem mais de 10 anos. Eu passo vendo essa caminhonete andando na rua e falo: glória, aleluia, Jesus. Eu estou esperando. Um dia ela chega. Eu queria que ela, S10 antiga, hoje já tem uma S10 mais nova. Quem sabe Deus está me aperfeiçoando para chegar à caminhonete. Então não seja precipitado, porque promessas e planos são jogados por terra por poucos segundos por causa da precipitação. Provérbios 29:20 diz assim: maior esperança há para o insensato do que para o precipitado. Maior esperança há para o insensato do que o precipitado. Olha que coisa. Tem mais esperança que é insensato do que o que é precipitado. Sabe por que Deus detesta precipitação? Porque a precipitação nós estamos dizendo assim: Deus, pode deixar que eu resolvo. Deus, o Senhor não sabe de nada, eu dou conta. Deus, eu não preciso da sua ajuda, pode deixar comigo, que eu sei como é que faz, eu já fiz uma vez, eu sou estudado, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu sou aquilo. E Deus detesta isso, porque isso é soberba, e o soberbo, a Bíblia diz que ela precede ruína. Seja mais humilde. Fala para o seu irmão, tenha mais humildade. Fala para ele. Amém? Há mais esperança para quem não sabe do que aquele que sabe, mas se apressa em fugir sem refletir. Há mais esperança para quem não sabe
aquele que é ignorante do que para aquele que sabe e se apressa em agir. É aquele que sabe que não vai dar certo. Eu sei que já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu tenho a certeza que Deus falou que não ia dar certo. É só olhar para Gênesis capítulo 3. Deus disse para Adão e Eva assim: não mexe na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe a história. Eles mexeram. Então há mais esperança para quem não sabe, que ele pode cair, vamos dizer assim, no erro da ignorância. Ele pode dizer assim: ah, eu não sabia, do que aquele que sabe e fez. Sabia que não podia e acabou fazendo. Então, quantas frustrações acontecem por precipitação? Quem já ficou frustrado por causa de precipitação? Eita, a igreja inteira. Todo mundo, nós somos seres humanos, somos passivos de erro. Então é por isso que o Senhor está trazendo essa palavra, para que no futuro próximo nós não venhamos agir, por causa de precipitação. A precipitação desse homem levou ele à morte. Se ele tivesse ficado lá na terra dele, o Senhor ia sustentar ele. Então fique aonde Deus te colocou, por misericórdia. Fique aonde Deus te colocou. Lembra de Elias, que eu preguei esses dias para trás. Elias estava junto ao ribeiro de Querite. Vinha um corvo e levava pão. Tinha água. Onde tem água tem uma árvore. Quem sabe, ele estava lá debaixo de uma árvore. Tinha comida, água e sombra. O que acontece? Um dia a Bíblia diz que o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, que era a hora dele ir. Enquanto o ribeiro não secou, ele ficou onde Deus mandou ele ficar. Seu ribeiro secou? Se secou, irmão, anda. Se não secou, fica aí. Porque se andar sem o ribeiro secar, depois você vai vir aqui pedir oração. Pastor, ora por mim que eu não sei o que está acontecendo. Aí a hora do chicote de Jeová vindo. Então nós temos que aprender, a não ser precipitado, caminhar com rapidez, proceder de forma impensada. Só que nós vivemos a geração da internet, a geração que acontece, seja o que for lá na China, nos Estados Unidos, aconteceu na hora, aqui a gente já fica sabendo. E a gente pensa que Deus, porque tem a internet, a gente pensa que Deus vai agir de acordo com a velocidade da internet. Tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Então nós temos que aprender isso. Outra situação que fez esse homem, e eu já encerro por aqui. Outra situação que levou ele. Agora, o que acontece com os que se precipitam? Eles não desfrutam da bênção. Quem sai da posição não desfruta da bênção. Se você olhar em Ruth capítulo 1, verso 6, vocês abriram a ler aqui. Quando Noemi soube, olha o que acontece. Quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Quando ela fica sabendo que a escassez acabou, ela decide voltar para a casa dela. Só que a gente pode ver que a família dele não desfrutou da bênção porque eles estavam em Moabe. E a decisão de Noemi foi uma decisão certa, mas com motivação errada. Então, quando você está dentro da vontade do Senhor, o Lucas capítulo 15 diz que há pão com fartura. É o filho pródigo novamente. Ele sai, a Bíblia diz que ele cai em si e ele pensa assim: na casa do meu pai, até os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Então nós temos que aprender isso. Muitas vezes nós apenas ouvimos falar de bênçãos, mas não experimentamos as bênçãos. Fala para o seu irmão: já é hora de você experimentar as bênçãos. Amém? Já é hora de você experimentar a bênção. Eu fico vendo que tem gente que não tem testemunho. Quando ele vai dar um testemunho, às vezes ele não tem um testemunho que aconteceu. Então nós temos que aprender isso, Muitas vezes nós não recebemos a bênção do Senhor porque não estamos na posição que o Senhor mandou. E se você não está na posição, não espere provisão de Deus. Se você não está na posição
certeza absoluta que a provisão não vai vir. Porque a gente vê que Abraão estava dentro da vontade de Deus, e por isso Deus enviou a provisão. Sabe qual era a vontade de Deus para Abraão? Pega seu filho, aquele que você ama, leva para o Monte Moriá, sacrifica ele ali. Quando ele prepara tudo, amarra o filho ali, vai imolar, vai matar o filho, a Bíblia diz que ele ouve alguém, uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não precisa. Então, se você está na posição, a provisão vai vir. Tá, irmão? Se não está vindo provisão, é porque alguma coisa está errada. Porque quem está na posição, né, com certeza absoluta, vem bênção do Senhor. Se está fora da posição, hoje é a hora de você e eu pedirmos perdão, né, e voltar à posição. Ah, pastor, eu não sei. Se você não sabe, muito menos eu. Dobra o seu joelho, clama pelo seu Deus, rasga o seu coração diante dele, ele vai te mostrar o que ele quer de você. Mas a maioria das vezes, a gente aqui quer dar uma de Joãozinho sem braço. Quem já deu um Joãozinho sem braço? Né? O ditado diz: Joãozinho sem braço é aquele que diz que não sabe, eu não sei, o que Deus quer de mim? Eu vejo muito povo hoje andando, né? Diz que tem um caça-fantasma, mas tem um caça-profeta. Tem uns caça-profetas que saem andando. O que Deus quer de mim? Deus, fala comigo. Aí Deus fala: não é isso aqui que eu queria, não. Vou ali no outro. O que é que Deus quer, pastor? Missionário, olhe para mim. Aí Deus fala: não é isso que eu quero, não. Ô missionário, ora para mim. É isso que eu te digo, filho. Eu sou contigo. Não vou te deixar para desamparar. Vai dar certo. Oh, glória. Aí pegou, né? Nós temos um mau costume de pegar só a parte boa da Bíblia, né? É igual o Deuteronômio. Se você ler Deuteronômio, primeiro tem a bênção e depois tem a maldição. Quem leu só a bênção pulou a maldição e falou: isso não é para mim, não, isso é só para Israel. Não, irmão, tem que ler a bênção e tem que ler a maldição também, porque a maldição vem em consequência da desobediência. Então nós temos que não nos precipitar. A bênção vai chegar, isso é fato. E uma coisa eu aprendi: contra fato não existe argumento. Fica aí, quietinho, caladinho, está falando mal de você, não tem problema não. Nada está acontecendo, glória a Deus, vai tudo bem, está tudo perdido, glória, aleluia. Mas fica aí, fica onde Deus quer, sabe por quê? Olha para José, vendido, humilhado, decepcionado, porque foram os irmãos dele que vendeu ele, jogou ele dentro do buraco. Mas eu sempre digo: o mundo dá volta. Não dá volta. É por isso que eu te aconselho: quando você vê alguém passando por uma provação muito ferrenha, muito dificultosa, não zomba dessa pessoa, não humilhe essa pessoa, não. Porque um dia o Senhor vai pegar aquele que está lá por detrás das malhadas, aquele que está envergonhado, vai colocar ele numa posição de destaque. Ele não tinha nada, agora ele tem para dar e não vai pedir. Aí quando ele estava lá embaixo, óbvio, maré, não tinha nada, ninguém dava valor para ele, todo mundo zombava dele. Mas o mundo deu volta, é José. Fala para o seu irmão: cuidado, eu posso ser um José da vida. Fala para ele. E aí, a hora que você for um José da vida, quando alguém te pedir, te humilhou, bater lá na sua porta: ô fulano, tô com saudade. Ei, irmão, quando alguém fala que está com saudade, não te vê há muito tempo, alguma coisa ele quer. Certeza absoluta. Porque se não estava com saudade antes de precisar, por que agora ficou com tanta saudade? E aí, se quando você estiver lá por cima da paçoca, vamos dizer assim, você olha pela imagem do portão da porta e fala: esse fim do campo apareceu. Não, você vai falar assim: ô glória, agora é a hora do meu Deus honrar. Vou abençoar essa pessoa. Amém? Porque se bater uma face da outra, se pedir para uma milha, vá duas. Tá bom? Não guarde mágoa de ninguém, não guarde rancor de ninguém. Se eu fosse guardar mágoa
estaria pregando aqui hoje. Quem anda comigo sabe, já há muito tempo. Não estaria pregando aqui, mas amo a todos. E se porventura alguém entrar por essa porta dentro, vai ser bem recebido e vai ser amado, porque nós não podemos, ser juízes da vida da pessoa, nós temos que amar. Amém? Então não faça como essa família. A incredulidade tentou fazer eles fugir dos problemas, mas no final a vontade de Deus prevaleceu. Aonde eles não queriam ficar, o verso 6 diz que eles voltam para onde eles não queriam ficar. Jonas, a Bíblia diz que Jonas não queria pregar em Nínive, Deus diz: vai para lá, prega a minha palavra. A Bíblia diz que ele pegou um navio que ia para Tarsis, um caminho totalmente diferente. Mas a gente sabe que quando Deus tem um propósito, Ele tem um jeito de pegar a pessoa pelo pescoço, pelo cangote, não tem? Jonas estava dormindo lá no porão do navio, como deve ter pensado assim: aqui Deus não vai me achar. E quem está dormindo, das duas, ou ele está muito angustiado, ou ele está muito descansado. Jonas estava meio fugindo do Senhor. Diz a Bíblia que veio um vento muito forte, o navio quase afunda, e lá em cima tinha gente mais crente do que Jonas, porque os marinheiros, o capitão começou a orar, por mais que fosse a um Deus estranho, eles começaram a buscar, e Jonas estava dormindo. Aí a sorte caiu sobre quem? Jonas. E o que acontece? A Bíblia diz que ele é indagado, questionado, e diz assim: quem é você? Nisso ele foi bem, ele diz: eu sirvo ao Deus de Israel. Só me jogar que eu jogaram. Quem pegou Jonas? Um grande peixe. Aonde esse grande peixe vomitou Jonas? Aonde ele não queria ir. Não tem como, é impossível você fugir do projeto de Deus. Você já percebeu que nós pegamos esse versículo aqui, agindo Deus quem? Nós agimos, nós pensamos assim: nossa, agora vai dar certo, porque Deus está agindo, ninguém vai impedir. Mas irmão, mesmo que você não queira, quando Deus está agindo, você não pode impedir o Deus Todo-Poderoso de agir na sua vida. E Ele está agindo na sua vida. E Ele vai te levar, quem sabe, onde você não quer estar. Ele vai te colocar, quem sabe, por um período, não sei, por uma semana, um dia, um mês, um ano, não sei. Mas muitas vezes Ele vai nos colocar onde nós não queremos estar. Lembra daquela jovem que estava na casa de Naamã, um leproso? Ela estava onde ela não queria estar, porque os judeus não se misturavam com leprosos. E essa menina era escrava, foi levada de casa para trabalhar na casa de um leproso. Com certeza ela não queria estar lá. Eu sei e a certeza que ninguém quer estar na prova, não é? Mas se você está na prova, não foi o diabo que te colocou. Porque existe diferença entre provação e tentação. Provação vem de Deus. Provação é para tirar o que não presta de dentro de nós. Tentação vem do diabo. Porque a tentação ela quer tirar aquilo que muitas vezes vai nos afastar do Senhor. Porque a tentação em si não é pecado, mas caiu na tentação, pecou. Então, se você está na provação, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque aí é o melhor lugar para você estar. E se sair dela, ouve o que eu estou dizendo. Muitos que estavam sendo provados aqui e saíram não só da igreja, mas saíram da provação por conta própria, eles vão voltar. Por causa de mim, não. É porque Deus começou um projeto na vida deles. Alguns vão voltar. Fique onde Deus te colocou, por misericórdia. Está doendo? Se foi Deus, é aí. Não tem nada, foi Deus que te colocou, é aí que você tem que ficar. Não está acontecendo nada, é aí que você tem que ficar. Espera no Senhor, com paciência Ele vai ouvir o seu clamor. Fique de pé, por gentileza.
E nós vamos dizer ao Senhor que não tem como fugir dele, não é verdade? Quem sabe você está tentando fugir, mas não tem como. E o tempo de Deus é um negócio complicado, né? O tempo de Deus é um negócio complicado. A gente nunca, pela nossa razão, pelo nosso intelecto, nunca vai conseguir entender o tempo de Deus. Mas o justo vive de fé. Viva pela fé, não viva pelas aparências. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. Aprendemos hoje, ó Deus, com a história dessa família de Elimelec, que, ó Deus, as aparências enganam e temos que viver pela fé. Eles se precipitaram, ó Deus, e saíram da posição, porque eles olharam